Yuri era só mais um jovem comum, um verdadeiro zero à esquerda, até ser jogado de paraquedas na Academia Seika, uma escola prestigiada onde apenas gênios e prodígios desenvolvem habilidades extraordinárias. Mas sua vida vira de cabeça para baixo de vez quando ele se vê obrigado a morar com as 3 garotas mais gatas e brilhantes da escola, e sem escolha, seu destino agora é ter filhos talentosos com elas. Tudo começa na Academia Seika, um lugar onde jovens talentosos lapidam suas habilidades para brilhar. E é pra lá que o nosso protagonista, o Yuri, acabou de se transferir. Só que logo no primeiro dia, ele já leva uma surra do vice-capitão do clube de artes marciais. Enquanto todo mundo assiste, o cara esfrega na cara do Yuri que ele é um fracote, um perdedor sem graça. A galera ao redor não perdoa. Todos zoam o Yuri por não chegar nem aos pés da mãe dele, a Subaru, uma atriz famosíssima, praticamente um ícone de perfeição. O vice-capitão, todo metido, manda o Yuri mostrar algum talento pros 3 reis da escola, os alunos mais top da Seika. Mas o Yuri, puto da vida, retruca gritando pra pararem de compará-lo com a mãe. Num impulso, ele parte pra cima do vice-capitão. Só que, sem nenhuma proteção dos deuses do anime, o soco dele é fraco demais. E ele acaba sendo jogado no chão como se fosse nada. A plateia olha com desprezo, chocada com o quão patético é o filho da grande Subaru. Mesmo humilhado, Yuri se levanta e reflete sobre como já tá acostumado a ser tratado como um fiasco perto da mãe. De repente, ele solta um discurso daqueles, mandando o vice-capitão parar de idolatrar tanto o talento. E por um momento, o cara até fica balançado, percebendo que o Yuri tem um charme meio magnético, igual ao da mãe. Mas o Yuri não tá nem aí pro que pensam. Ele simplesmente dá de ombros, vira as costas e sai, sem ligar pra derrota. O vice-capitão, porém, não engole isso. Ele acha que o Yuri precisa apanhar até despertar algum talento. Só que antes que ele consiga encostar no garoto, leva um chute da Miko, a presidente do clube de artes marciais e uma das 3 reis da academia, a maior lenda das lutas por ali. Como se não bastasse, os outros 2 reis aparecem do nada, deixando todo mundo de queixo caído. Tem a Miwa, a número 1 do programa avançado e uma promessa do xadrez, e a Kazuki, a gata que brilha no departamento de artes e arrasa como ator de teatro. Yuri fica apavorado, sem entender por que os 3 grandes estão ali. A Kazuki se aproxima. E quando descobre que o Yuri não tem talento nenhum, manda na lata. Você não tem lugar numa escola cheia de gente talentosa como a gente. Confusos, elas veem o Yuri mostrar o comprovante de matrícula no curso de ensino geral. As reis ficam sem entender, porque pra eles, só os programas de elite importam, e esse tal de ensino geral é tipo um universo paralelo. Vendo a recepção nada amigável, Yuri tenta dar no pé e ir pra sua aula, mas a Miko o para e manda ele limpar o dojo. Ele resmunga, dizendo que não é empregado de ninguém, mas a Miko retruca, com aquele tom de quem não aceita desaforo. Perdedor limpa o dojo, é a regra. Meio a contragosto, Yuri começa a limpar. Mais tarde, quando o time de artes marciais volta, ficam de cara com o dojo brilhando de tão limpo. O Yuri, esse tempo, tá a caminho da casa onde vai morar, pensando na vida. Desde pequeno, ele sonhava em ser elogiado como a mãe, uma estrela inalcançável. Ele até tentou atuar, achando que estava no nível de um astro de ação, mas quando viu a mãe em cena, com uma presença digna de um gênio, percebeu que não chegava nem perto. Yuri tentou de tudo para mostrar algum talento, mas cada fracasso o afastava mais da mãe. Quando Subaru ficou gravemente doente, ele percebeu o quanto tinha se distanciado da única família que tinha. No hospital, ela assistia sem parar uma série onde interpretava uma mãe numa família feliz. Yuri confessou que adorava a série, e Subaru disse que também amava. Quando ele falou que gostava das cenas dos jantares em família, ela sorriu e disse que eram suas favoritas também. Foi aí que Yuri entendeu. Apesar de todo o talento, o maior desejo da mãe era ter uma família como aquela da série. Antes que ele pudesse realizar esse sonho com ela, Subaru faleceu, deixando uma carta onde pedia que ele encontrasse sua própria família feliz. Sem saber direito como fazer isso, Yuri está decidido a correr atrás desse desejo e compensar o tempo perdido com a mãe. Chegando na casa onde vai morar, ele dá de cara com uma mansão linda de tirar o fôlego. Mas do nada, a Miko aparece, embrulhada numa toalha, e ataca ele, achando que é um ladrão. Yuri grita que não é bandido, e ela exige uma explicação. De repente, ela escorrega e cai no chão, numa posição meio constrangedora. Em vez de ajudar, Yuri, com um toque de ironia, joga uma toalha na cabeça dela e começa a secar o cabelo dela enquanto ela tenta se desvencilhar. Ele só pede pra ela se acalmar, e meio sem querer, ela deixa ele continuar. De repente, as outras 2 reis da Academia Seika, Miwa e Kazuki, aparecem na mansão, cansadas depois de um dia puxado. Elas cercam o Yuri, querendo saber o que raios ele tá fazendo ali. O próprio Yuri tá perdido, sem entender por que as 3 grandes estrelas da escola estão na mesma casa que ele. Nesse momento, o celular dele toca. É o dono da mansão,
que explica que Yuri vai morar ali como um favor à memória da mãe dele, Subaru. O cara conta que tem 3 filhas vivendo na casa. Adivinha quem? As 3 reis. Ele torce para que Yuri se dê bem com elas e que consiga mostrar algum talento para manter viva a fama da mãe. Mas, pro Yuri, o sonho de formar uma família feliz parece ir pro ralo quando as irmãs deixam claro que não querem ele ali. Tá de brincadeira que o papai trouxe um fracassado pra casa? Elas reclamam, dizendo que não vão cuidar de um intruso. Mesmo com a recepção fria, Yuri não desiste. Ele acredita que ainda pode conquistar as meninas e formar uma família unida. De repente, ele vê algo no chão, mas a Kazuki é mais rápida e pega antes. Olhando ao redor, Yuri percebe que a casa tá um caos. Louça suja empilhada na pia, bagunça pra todo lado. As meninas jogam a culpa na Kazuki, que era pra ter lavado a louça, mas ela se defende, dizendo que estava ocupada ensaiando pro teatro. Só que Yuri encontra uns pratos quebrados escondidos, prova de que a Kazuki tentou lavar, mas foi tão desastrada que quebrou tudo. Ela fica vermelha de vergonha, tentando se explicar. Aí a Miwa aparece com um monte de roupa suja e as irmãs revelam que era ela quem devia ter cuidado da lavanderia. Só que, como sempre, ela deixou tudo pra lá. Irritada, Miwa manda o Yuri assumir a tarefa, mas ele, tranquilo, aceita sem reclamar. Ele ainda aponta que a Miko é quem deveria limpar a casa, e ela também falhou feio. Cansada das provocações, Miko explode, dizendo que ele não tem moral pra falar, já que é um 0 à esquerda na escola. Enquanto as 3 descem a lenha nele, Yuri não perde tempo. Começa a arrumar tudo. Pra surpresa delas, quando terminam de zoar, a casa tá brilhando. A Miko lembra que foi ele quem deixou o dojo impecável na escola. E com um sorriso charmoso, Yuri dá uma piscadela que deixa as meninas desconcertadas. Elas se juntam rapidinho, afirmando que apesar de ser um inútil, pelo menos ele era bonitinho. Na manhã seguinte, Yuri tá animado por ter um dia de folga. Mas do nada, a casa começa a tremer. Ele descobre que Miko tá no dojo, treinando como se não houvesse amanhã. Na sala, ele encontra a Miwa, já de cara no tabuleiro de xadrez, enfrentando uma inteligência artificial e bufando de frustração. Na cozinha, Kazuki tá preparando um suco verde que parece coisa de cientista maluco. Curioso, Yuri pergunta o que tá rolando, e Kazuki explica que é a rotina matinal delas. É como você escovar os dentes, sabe? Cada uma faz o que precisa pra brilhar. Ela avisa que vão sair e pede pro Yuri cuidar da casa. Querendo aproximar as irmãs, ele sugere tomarem café da manhã juntos, mas Kazuki corta, dizendo que precisa correr pro ensaio. Yuri tenta convencer a Miwa, mas a encontra beliscando salgadinhos enquanto joga xadrez. Quando ele tenta intervir, sente uma energia intensa vindo dela, que lembra a presença da mãe dele. Yuri se recorda de como Subaru sempre recusava os convites dele pro café da manhã, preferindo comer comida pré-preparada para manter a dieta de estrela. De repente, Miko aparece, direto do treino, babando pelo comida maravilhosa do Yuri. Mas quando ele oferece, ela recusa, dizendo que a comida dele não é nutritiva o suficiente. Confuso, Yuri pergunta por que tanto drama com o café da manhã, e ela explica. Para ser a melhor, eu preciso comer o melhor. Ele começa a entender que diferente dele, que é gente como a gente, prodígios como a mãe dele e as irmãs são tão obcecados por melhorar que controlam até o que comem. A Miwa, por exemplo, devora doces para alimentar o cérebro enquanto joga. De repente, as 3 irmãs saem correndo para começar o dia. Yuri as interrompe, dizendo que esqueceram algo. Elas reviram as bolsas em pânico, achando que perderam alguma coisa. Mas Yuri, com um sorriso caloroso, dá um tchau bem carinhoso, dizendo que era isso que faltava. As meninas ficam chocadas. Ninguém nunca se despediu delas com tanto afeto. Apesar de chamarem de bobeira, elas saem com as bochechas vermelhas, tentando esconder o sorriso. Logo depois, o pai das meninas liga para Yuri querendo saber como ele tá. Ele pede um favor, que Yuri seja um apoio para as filhas, porque apesar de serem gênios, elas vão enfrentar perrengues, e ajudar pode abrir o coração delas para ele. O pai avisa que Kazuki tem uma audição puxada. Nico vai disputar um torneio de artes marciais, e Miwa tem compromissos com o Shogi, o que abre espaço para ele ajudar. Mas Yuri não entende como alguém como ele, um cara sem talento nem utilidade, poderia ser útil para gênios como elas. Porém, quando imagina as meninas fracassando naquilo que fazem de melhor, não consegue evitar lembrar da dor que sentiu ao falhar e se tornar a decepção da mãe. Então decide tentar ajudar do jeito que conseguir, começando por se aproximar delas nas refeições. Mais tarde, após treinar, Nico chega em casa e encontra Yuri cozinhando, e solta um grito esquecendo que moram juntos. Quando o vê provando a própria comida, grita o quanto ele está atraente. Yuri oferece para ela experimentar o prato. Embora tentada, ela recupera o controle e recusa, dizendo que não vai se deixar conquistar por comida. Vai tomar um banho de beleza. Quando volta, se surpreende ao ver Yuri cozinhando com ainda mais dedicação, rodeado de livros de receitas. É então que Miwa surge na cozinha.
e Yuri anuncia que vai preparar as melhores refeições para elas, mas as garotas ignoram. Isso faz Nico lembrar de como ela e as irmãs sempre rejeitaram a comida das empregadas. Ela acreditava que precisava controlar tudo o que comia para manter o corpo em forma. Mas no meio de um peito de frango seco, Nico fica curiosa e dá uma espiada na comida do Yuri. Fica babando só de olhar o prato sofisticado que ele fez, e Yuri aparece logo atrás. Ele explica com entusiasmo que a comida tem todos os nutrientes certos para deixar o corpo dela impecável. Após sua insistência, Nico topa provar. Yuri desaba de cansaço e diz que preparou tudo com base nas dicas de nutricionistas só para ela, e isso deixa Nico corada. Quando prova a comida, elogia o sabor, e Yuri imagina como se estivesse domesticando um gato de rua com um pires de leite. Enquanto isso, Miwa observa em segredo, babando. Quando resolve aparecer, Yuri também a aborda, dizendo que preparou pratos com os ácidos perfeitos para turbinar o cérebro dela. Miwa aceita experimentar, e Nico percebe que Yuri pensou em cada detalhe das necessidades de Miwa também. Enquanto comem, as irmãs comentam quanto tempo fazia desde a última vez que comeram juntas, e Yuri sorri ao ouvir isso. De repente, Kazuki aparece e estranha ver as irmãs reunidas. Como antes, Yuri começa a explicar os benefícios da comida para a saúde e o talento de Kazuki, dizendo que vai deixá-la com a pele perfeita para o teatro. Mas para surpresa dele, Kazuki recusa friamente. Nico tenta defendê-lo, mas Kazuki diz que jantar com a família não é a dela. Yuri sente como se um gato recusasse ser alimentado. Fica arrasado, e Nico se compadece, sabendo o quanto ele se esforçou. Então pega a comida da mão dele e come por conta própria. Mas Yuri solta sem querer que o prato da Kazuki tem muitos carboidratos e pode engordar, o que irrita Nico, que só queria ajudar. Logo depois, Yuri suaviza a situação, dizendo que pode ajudar a controlar a dieta dela. Nico fica vermelha como um tomate. 3 dias depois, Yuri começa as aulas, ainda pensando em como se aproximar de Kazuki e cumprir o desejo do pai de ajudá-las. Decide que o melhor jeito é encarar de frente. Vai até ela no meio da tietagem das fãs. As meninas o reconhecem como o fracassado sem talento, e Kazuki entra na zoeira, pedindo para ele não se aproximar dela, pois sua presença medíocre ofusca seu brilho. De repente, Yuri implora para ela aceitar seu presentinho especial, algo que somente ele pode dar a ela e que vai deixá-la muito feliz, se referindo à comida, é claro. As garotas não entendem a que ele se refere, acreditando que ele está flertando com ela. Kazuki, morrendo de vergonha, diz que ele está fazendo as garotas entenderem tudo errado e diz que ele vai ver quando chegarem em casa. Isso só piora a situação de Kazuki, deixando as fãs com ainda mais dúvidas, acreditando que Kazuki está em algum tipo de relacionamento com Yuri. Ele aproveita o momento e foge. Vendo a confusão, procura Nico para pedir ajuda com Kazuki. Mas ao chamá-la, ela só consegue lembrar de como ele a deixa sem graça. As amigas dela confrontam Yuri por se aproximar demais, mas Nico surge com uma aura intimidadora que assusta geral. Yuri então corre para sua última esperança, Miwa. Enquanto isso, Miwa está em sala jogando shogi no celular. Quando escuta alguns colegas com dificuldade em matemática, resolve o problema facilmente. Mas, em vez de admiração, recebe olhares intimidados por sua inteligência. Ao chegar, Yuri percebe que, diferente das irmãs e como em casa, Miwa é super calada na escola. Yuri tenta puxar papo com Miwa e a convida para almoçar com ele, mas ela recusa e vai embora sem olhar para trás. Mesmo assim, Yuri insiste e começa a correr atrás dela pelo colégio inteiro, gerando uma perseguição maluca, só porque queria dividir uma refeição. No fim, os dois acabam exaustos e desabam de cansaço, e Yuri percebe que Miwa é tão ruim nos esportes quanto ele. Ele comenta o quanto ela é calada em aula, e Miwa confessa que, sendo uma das 3 irmãs principais, sente dificuldade para se conectar e conversar sobre coisas de garotas. Yuri diz que entende, já que ele também seria um nobre como ela, o que irrita Miwa. Então, ele se declara um fracasso da realeza, alguém que falha em tudo. Nesse momento, Miwa dá uma risadinha e chama ele de bobo. Com os ânimos mais calmos, eles almoçam juntos. Miwa então revela que para se aproximar de Kazuki, ele precisa descobrir qual é a comida favorita dela. Ela lembra que quando eram pequenas, Kazuki pediu algo especial para a mãe fazer. Yuri entende. A comida favorita dela é justamente a da mãe. Mais tarde, Yuri tenta preparar algo especial, mas Kazuki entra e desmaia na frente dele. Descobrem que ela está com febre alta. As irmãs tentam ajudar, mas ela expulsa todas do quarto. Yuri não desiste e planeja mandar pratos para ela, mas Kazuki recusa todos e diz que estão horríveis. Irritado, ele invade o quarto com seu prato. Quando ela tenta expulsá-lo, está tão fraca que cai em cima dele. Yuri avisa que, se continuar assim, vai perder os ensaios e se oferece para ser seu parceiro de atuação até ela melhorar. Ele se gaba de ser filho da grande atriz Subaru e de atuar desde criança, o que faz Kazuki pensar que talvez esteja diante de um talento nato.
Mas ao começar a recitar, ele soa como uma vaca morrendo e acaba sendo expulso. Mesmo assim, ele não desiste e volta dia após dia, tentando ser parceiro de cena, sempre sendo chutado. Isso irrita Kazuki, que é sempre impecável ao ver alguém tão desajeitado e falho. Uma noite ela desce e encontra Yuri vendo todas as apresentações dela na TV e ensaiando as falas para melhorar. Isso toca Kazuki. E mesmo que Yuri ainda seja um ator ruim, ela reconhece o esforço. No dia seguinte, Yuri tenta de novo ser parceiro de cena, mas depois do que Kazuki viu, ela não o expulsa e começa a atuar com ele. Isso emociona Yuri, e para surpresa dos dois, ele consegue mandar bem em uma das falas. Ele chora, emocionado, falando com a mãe sobre finalmente conseguir atuar depois de tantos anos. Kazuki sente inveja da paixão dele pelas próprias dificuldades. Ela admite derrota e concorda em comer a comida dele para se recuperar. Yuri comemora e promete fazer um prato inesquecível, mas Kazuki o interrompe com um pedido. Antes de falar, ela se encolhe de vergonha na cama. Depois de tomar coragem, diz que não gosta de cenoura, cogumelo, pimentão e várias outras coisas. Yuri entende que, no fim das contas, Kazuki era apenas uma fresca para comer. Na manhã seguinte, Miwa e Nico ficam pasmas ao ver Kazuki jantando com elas, depois de rejeitar tantas vezes. Yuri elogia Kazuki por ter limpado o prato, e ela diz que come numa boa, desde que não tenha cenoura. Mas ele sussurra no ouvido dela que bateu a cenoura no molho, fazendo ela entrar em pânico. Yuri fica todo feliz, sentindo que domou as 3 gatinhas com sua comida. Mas de repente elas avisam que ele não precisa cozinhar o jantar. Quando ele pergunta o motivo, elas explicam que vão sair para seus treinos e compromissos. Quando saem, Yuri se lembra de como sua mãe fazia o mesmo. Passava semanas sem comer em casa, o que esfriou a relação entre eles. Ele percebe mais ainda que, como sua mãe, as 3 irmãs são brilhantes e obcecadas, enquanto ele continua sendo um inútil sem talento para nada. Ele recorda do pedido do pai para ser um apoio para as filhas e do desejo da mãe para que ele construísse uma família feliz. Mas logo percebe que nem sabe o que define uma família feliz. Então, ele liga a série antiga da mãe, onde ela fazia o papel de uma mãe amorosa em uma família cheia de afeto, e acaba sorrindo ao ver toda aquela ternura na tela. Na trama, a família está preparando um casamento simbólico para mostrar aos filhos, mas ver sua própria mãe de vestido de noiva causa um nó estranho no peito de Yuri. É nesse instante que as 3 irmãs chegam em casa depois de seus treinos. Quando Kazuki vê Yuri com os olhos marejados e percebe o que ele está assistindo, logo supõe que ele esteja sentindo muita saudade da mãe. Ela se aproxima com delicadeza e diz que ele não precisa ficar fazendo tarefas só para conquistar a simpatia delas. As outras concordam e dizem que ele é só um intruso, mas isso mexe com Yuri. Ele se levanta e afirma que não quer ser apenas alguém que vive às custas dos outros. Conta que por muito tempo achava que a distância de talento entre ele e a mãe era grande demais para criarem laços. Mas com o tempo, percebeu que tinham muito em comum. Só que, antes que pudessem se reconectar, Subaru faleceu. Ele não quer que isso se repita com as irmãs. Declara que deseja construir uma família feliz com elas. Todas ficam em choque. Nico diz que isso é maluco e pergunta qual o plano para fazer isso funcionar. Na TV, passa a cena do casamento de Subaru com um marido fictício, e de repente, as garotas entendem tudo. Yuri poderia ter uma família feliz se casando com elas. Começam a se imaginar de vestido de noiva, mas logo se irritam e dizem que ele jamais vai ser o marido delas. Depois, enquanto toma banho, Nico pensa em como Yuri consegue manter o foco mesmo morando com 3 garotas bonitas. De repente, Yuri grita, e Nico vai ver o que houve. Ela encontra ele chorando por besteira e o repreende por ter atrapalhado seu momento relax. Ele responde dizendo que ela devia se cobrir melhor para não passar frio, deixando Nico encabulada. Ela sai correndo pro banheiro. No corredor, esbarra em Miwa, que percebe o rosto corado dela e acha estranho. Nico tenta disfarçar, mas Miwa suspeita que tem algo a ver com Yuri. Então ele aparece com a roupa lavada dela. Quando Miwa pega, os dois se encostam e ela se assusta, deixando tudo cair. Nico logo comenta sobre o rosto corado dela e pergunta se Miwa tá gostando do Yuri. Ela nega brava, e logo as duas começam a discutir, jurando que não sentem nada por ele. De repente, Kazuki aparece tirando sarro das duas por brigarem por um cara fracote como o Yuri. Mas logo em seguida, Yuri pede ajuda a Kazuki para guardar uma panela no armário de cima. Ela ajuda com naturalidade. Depois, Yuri agradece com um sorriso. E mesmo tentando manter a pose, Kazuki fica vermelha. As outras percebem. Isso gera mais uma discussão entre elas. Yuri então intervém e dá um sermão, dizendo que elas brigam sem nem saber o motivo, o que só as deixa ainda mais irritadas. Quando saem, Yuri repara que a casa está toda bagunçada de novo, o que o incomoda. Mas ao lembrar das refeições juntos, sente orgulho da pequena evolução. Do nada, encontra uma foto antiga das meninas ainda crianças e não consegue acreditar no quanto pareciam fofas e preciosas. Percebe que a imagem pertence a uma delas, mas ninguém admite ser a dona.
Ele entende que quem tá escondendo é porque sente falta de como as coisas eram e deseja, assim como ele, ter uma família de verdade. No dia seguinte, antes que consiga descobrir a dona, as irmãs avisam que vão viajar pro fim de semana por causa de torneios e compromissos, deixando Yuri sem resposta. No entanto, ao verificar os destinos de cada uma, ele tem uma ideia para uni-las. Naquela noite, ele prepara leite quente para elas e conta que reservou quartos de hotel para os eventos. Miwa reclama dizendo que odeia comida de hotel, e Yuri provoca dizendo que ela vai sentir falta da comida dele. Miwa fica desconcertada, e as outras, mesmo caladas, pensam o mesmo. No dia seguinte, elas partem para seus desafios. Miwa chega no torneio de shogi e destrói seus adversários, mostrando por que é considerada uma verdadeira prodígio. Mais tarde, a caminho do hotel, Miwa passa por um festival de flores de cerejeira e se lembra do dia em que foi com as irmãs. Quando chega no hotel, para sua surpresa, Kazuki também está lá. Enquanto fazem o check-in, se perguntam o que cada uma está fazendo ali. De repente, Nico surge também, perguntando por que estão no hotel dela. Então percebem que, sem saber, todas foram parar na mesma cidade para os seus compromissos. É quando Yuri aparece, demonstrando frustração por elas nem saberem onde cada uma foi. Em seguida, ele revela que todas ficarão no mesmo quarto. Elas perguntam o motivo, e ele explica que é uma boa chance para aproveitarem o tempo livre como irmãs de verdade, dividindo o mesmo quarto. Depois, ele se autodeclara o guia do festival e sugere que todas visitem o Festival das Cerejeiras como faziam no passado. Mas em vez de ficarem animadas, as meninas gritam com ele por inventar uma ideia maluca bem na véspera de suas competições. Yuri tenta convencê-las dizendo que existe um templo no local que traz sorte. Nico debocha, dizendo que campeões de verdade não precisam disso. Mas aí Yuri mostra que lendas como Messi, LeBron, Eman e até Johnny Sins vão nesse santuário para vencer, o que muda a reação delas. Depois, ele mostra fotos das comidas típicas do festival e as meninas admitem que parecem bem melhores que a comida do hotel. Kazuki é a primeira a aceitar ir, mas exige que todas estejam com looks estilosos se quiserem acompanhar ela. Então Yuri as leva a uma loja de aluguel de kimonos. A dona da loja se espanta ao ver as famosas irmãs Madonna em seu espaço. Sem perder tempo, ela veste cada uma nos melhores kimonos disponíveis, transformando-as em verdadeiras belezas japonesas. Mas Yuri nota que Nico ficou de lado, sem querer participar. Ele tenta convencer ela a escolher um entre os vários kimonos lindos, mas ela se recusa. Até que a dona sugere um kimono azul que ressaltaria o estilo moleca dela. Porém, isso faz Nico lembrar que, no passado, queria usar roupas mais delicadas, mas foi forçada a parecer sempre mais masculina. Nesse momento, Yuri escolhe um kimono rosa, bem feminino, para ela. Mesmo com a dona e as irmãs achando que esse estilo não combina com Nico, Yuri insiste que ela ficará linda com ele, o que deixa Nico sem reação. Ela então resolve experimentar. E quando finalmente aparece com o look, todos ficam boquiabertos com tanta beleza. Ela está deslumbrante, usando um visual que qualquer homem do planeta lutaria para conquistar. Pouco tempo depois, mal pisa no festival, Kazuki já é cercada por uma multidão de fãs enlouquecidas, gritando e elogiando cada cena que ela já fez como atriz. Suas irmãs, Nico e Miwa, e o amigo Yu, ficam meio de escanteio, só olhando o furor. Yu tá visivelmente incomodado, porque o plano era que Kazuki passasse um tempo de qualidade com as irmãs, mas vendo como ela tá no seu elemento brilhando no meio da galera, ele decide não atrapalhar. Só que no meio das fãs tem uma garota que não engole o hype em cima da Kazuki. Irritada de ver a própria amiga se derretendo pela atriz, ela dá um tô fora e começa a se mandar. Só que no caminho, o chinelo dela resolve trair. Quebra na hora errada e ela quase vai pro chão. Num movimento digno de filme, Kazuki surge do nada, segura a garota como um príncipe salvador e a levanta com um charme que deixa qualquer um de queixo caído. A menina, que até então torcia o nariz, começa a repensar tudo com o coração balançado. Kazuki a coloca no chão com um sorriso e as fãs ao redor ficam ainda mais encantadas. Mas quando ela tá voltando pro meio da multidão, é puxada de repente para trás de uns arbustos. Quem é? Yu, claro, com um lanchinho na mão, insistindo pra ela curtir o festival de verdade. Kazuki solta uma risadinha irônica, tipo, sério isso? Mas Yu não tá pra brincadeira. Ele repara nos pés dela, todo machucados pelas tiras apertadas da sandália, e fala meio sério que sabe o quanto deve tá doendo. Ela zoa, chamando ele de esquisitão por notar esse tipo de coisa, mas Yu tá de saco cheio do orgulho dela, e praticamente a obriga a aceitar um curativo. Quando vê o estado dos pés dela, ele fica chocado com o estrago e dá uma bronca por ela não pedir ajuda. Kazuki, toda metida, diz que precisa ser o príncipe de todo mundo, e príncipes não mostram fraqueza. Yu dá uma gargalhada da lógica dela e manda um "até os príncipes mais fortes precisam de uma força de vez em quando". Ele pede o pé dela, e pra surpresa geral, ela deixa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Yu coloca o curativo com cuidado, aliviando a dor dela.
Enquanto isso, Nico e Miwa estão no meio de uma competição de pegar peixes, com Nico levando um baile dos peixinhos sem conseguir fisgar nenhum. De repente, Kazuki e Yu aparecem, e as irmãs racham o bico ao ver Kazuki com uma máscara ridícula. Yu explica que é pra ela não chamar tanta atenção. Eles entram na brincadeira e formam times pra ver quem pega mais peixes. Miwa, com aquele jeito provocador, manda Kazuki manter a máscara porque, segundo ela, o rosto da irmã tá sempre com cara de quem comeu e não gostou. E a máscara pelo menos a faz parecer mais leve. Depois de algumas rodadas, as meninas entram de cabeça na competição. E Yu, sem chance contra o fogo delas, aproveita para dar um passo atrás e planejar o próximo momento do dia. Ele vai até o grande evento do festival, uma prova maluca de atravessar um lago pisando em folhas de lótus, com o prêmio sendo uma sorte imbatível e uma foto com o guardião dourado do templo, uma memória especial que as 3 irmãs já viveram juntas e que Yu quer trazer de volta. Só que a coisa não é tão simples. Logo no começo, um competidor despenca na água e todo mundo saca que algumas folhas simplesmente afundam. Um por um, os participantes vão pro beleléu. Os organizadores, olhando a cena, lembram como as 3 irmãs tiraram de letra essa prova no passado. Chega a vez de Yu, e adivinha? Ele também cai. Mas, diferente dos outros, ele é teimoso que só. Tenta de novo, e de novo, mesmo com a galera ao redor já preocupada com a insistência dele. Uma hora depois começa uma chuva daquelas, e Yu ainda tá lá, caindo e levantando, sem desistir. Os organizadores até tentam dar a vitória pra ele por desistência dos outros, mas Yu não aceita moleza. Ele fecha os olhos e imagina como as irmãs venceram antes, juntando as forças delas. Com uma mistura de fé, garra e um empurrãozinho dos deuses do anime, ele tenta mais uma vez e, milagrosamente, atravessa o lago até o fim. A multidão vibra e os organizadores o parabenizam, chamando pra tirar a foto. Mas Yu pede um tempinho e corre pra buscar as irmãs. Só que quando chega lá, o festival tá vazio. Fechou mais cedo por causa da chuva. Ele se culpa, achando que foi egoísta, focando na competição e esquecendo que as irmãs nem queriam tanto estar ali. Mas do nada, as 3 surgem, com guarda-chuvas abertos protegendo ele da chuva. Ele fica pasmo por elas não terem ido embora, e elas, com um sorriso maroto, dizem que não são tão sem coração assim pra abandonar o amigo. Kazuki dá uma cutucada em Yu, lembrando que ele é o chefe do rolê no festival e que tem que continuar arrasando. Isso dá uma injeção de ânimo nele. Vendo Yu todo ensopado e largado no chão, as 3 irmãs, num impulso só, oferecem seus guarda-chuvas. Elas ficam com as bochechas pegando fogo, percebendo que todas querem a mesma coisa: caminhar juntinho com ele, de mãos dadas. Para decidir quem fica com a companhia de Yu, elas apelam pro bom e velho pedra, papel e tesoura, mas no fundo, cada uma tá torcendo pra perder. Nico leva a pior, e enquanto caminha ao lado dele, sente o coração batendo tão rápido que parece que vai explodir. Já no hotel, as irmãs relaxam juntas numa banheira ao ar livre. Depois do que rolou mais cedo, Nico começa a matutar porque ficou tão nervosa perto de Yu. Sem nem perceber, ela começa a mexer em seus canhões mágicos, imaginando qual tamanho mais chamaria a atenção dele. Miwa e Kazuki caem na risada, zoando que os charminhos dela nunca vão bater de frente com os superpoderes delas. Quando saem do banho, dão de cara com Yu, ainda todo sujo e com uma cara de quem tá perdido na vida. Elas perguntam o que houve. E ele, meio sem jeito, confessa que esqueceu de reservar um quarto pra si, de tão focado que tava em fazer o dia delas especial. Ele dá tchau, dizendo que vai se virar com os amigos da rua. Mas Kazuki não deixa ele dar nenhum passo. Num piscar de olhos, Yu tá hospedado com elas. As irmãs batem o pé. Não vão deixar ele sozinho de jeito nenhum, ainda mais porque já dividem a casa normalmente. Yu agradece, todo emocionado, e diz que precisa achar um roupão pra tomar banho. Ele esbarra em Kazuki, que tá procurando um também. E ela fica toda atrapalhada com ele tão perto. Miwa tenta ajudar a achar o roupão, mas quando Yu chega perto, ela sente aquele cheiro de homem e quase desmaia de nervoso. Aí vem Nico, que encontra um roupão numa prateleira alta. Como ela é baixinha, Yu se estica por cima dela pra pegar, e ela sente o perfume dele, quase surtando ali mesmo. Quando Yu vai pro banho, as irmãs ficam em polvorosa, sabendo que a coisa tá ficando perigosa. Naquela noite, nenhuma delas consegue dormir, cientes de que é por causa de Yu ali no mesmo quarto, mas inventam pra si mesmas que é só a animação com as competições do festival. Enquanto isso, Yu tá de boa, feliz com o dia que passou. Ele lembra como foi dureza fazer as irmãs sorrirem pra foto no começo, mas quando ele se molhou ainda mais sem querer, elas caíram na gargalhada e ele conseguiu o clique perfeito. Ele fica orgulhoso por recriar a foto antiga, mas ao procurá-la, vê que sumiu, com uma nota dizendo que o dono verdadeiro pegou de volta. Curiosamente, ele não fica chateado. Pelo contrário, sente que uma das irmãs está realmente agradecida pela viagem, e isso o faz dormir com um sorriso no rosto. De repente,
as irmãs acordam num salto, irritadas com a facilidade com que Yu pegou no sono. Elas começam a puxar papo sobre o dia. Como Yu escolheu um kimono floral perfeito para Nico, igual ao que ela amava antes de virar a machona do grupo. Nico, meio sem graça, admite que ele acertou na mosca. Kazuki também confessa que Yu conseguiu fazer ela deixar o modo estrela de lado e curtir de verdade. Miwa dá risada, mas logo é lembrada que continua a mesma. Viciada nas barraquinhas de jogos, mesmo sendo um desastre, sempre precisando de Kazuki para garantir os prêmios. Elas ficam intrigadas com esse papo saudosista, e Kazuki desabafa que, em casa, cada uma vive no seu mundo tão distantes. Aí cai a ficha. Yu conseguiu de fato juntar as irmãs de novo. Olhando para as duas fotos, Miwa sente um quentinho no peito, feliz por ter as irmãs de volta, como antigamente, nem que seja por uma noite. Tudo isso por causa do cara que mandou bem demais. E assim elas dormem feliz da vida, graças a Yui que tornou essa noite algo inesquecível para elas. No dia seguinte, Yui assiste na TV a notícia de que as garotas arrasaram em seus desafios, e ele percebe que, independente do que aconteça, elas ainda são gênios fora da curva.